Antes de mais nada, quero dar a todos aqui as boas-vindas novamente à reunião científica. E como já foi anunciado na semana passada, durante a nossa reunião científica, a gente está muito feliz porque aqui dentro da Universidade Federal de São Paulo, especificamente dentro da Escola Paulista de Medicina, a gente teve um reposicionamento na nossa disciplina, o que antes era a disciplina de anestesiologia, dor e medicina intensiva. Agora nós somos o departamento de anestesiologia, dor e medicina intensiva. E dentro desse departamento temos duas disciplinas, né? A disciplina de anestesiologia e dor, que eu ainda estou contribuindo na posição de chefia, e temos a disciplina de medicina intensiva, né? Com a professora Flávia e o professor Flávio nessa liderança. Então, para seguir os ritos, agora esta reunião como uma reunião do departamento, eu vou passar aqui a palavra para o professor Davi Feres. O professor Davi Feres é o nosso vice-chefe interino do nosso mais novo departamento aqui da universidade, para poder fazer as honras da casa e para poder fazer as devidas conduções para a nossa reunião de hoje da disciplina de medicina intensiva. Então, professor Davi Feres, por gentileza. Falcão, boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui iniciando essa primeira reunião, né, do Departamento de Tecnologia e sejam todos bem-vindos. E gostaria de passar a palavra, então, hoje a reunião é da terapia intensiva e passar a palavra à coordenadora, a professora, a doutora Flávia. Por favor, Flávia. Bom dia a todos, né? Bem-vindos aí, bem-vindo Davi, nosso novo vice-chefe, bem-vindo também o professor José Luiz, que é o nosso chefe, né, do departamento atualmente, interino. Hoje a gente vai ter a participação do Carlos Eduardo Hipólito. O Carlos Eduardo é residente de segundo ano da terapia intensiva. Ele foi orientado pelo Eduardo Pacheco, que é um dos coordenadores aqui do setor de terapia intensiva da nossa disciplina de medicina intensiva. Ele vai falar sobre complicações pulmonares no período pós-operatório, o que está por trás da hipoxemia. Tenho certeza que essa apresentação é de uma interface muito boa entre as disciplinas que compõem esse nosso novo departamento tão desejado. Tá? Então, muito obrigada a todos. E, no caso, Eduardo, obrigada aí pelo seu empenho, obrigada também, Eduardo, e vamos adiante. Então, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, chefe? O som tá bom? Estamos Sim, ouvindo. estamos ouvindo bem. Tá bom. Então, nós vamos falar aí um pouco, nesses próximos minutos, das complicações pulmonares do período pós-operatório e o que está por trás da hipoxemia. Então, inicialmente, um breve roteiro da nossa aula. Primeiro, nós vamos falar um pouco aí da importância, vamos falar da definição, da fisiopatologia, dos fatores de risco, da prevenção e do tratamento dessas complicações. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque o que a gente percebe no dia a dia é que as complicações pulmonares do período pós-operatório são complicações bastante negligenciadas. E a gente percebe isso facilmente se a gente comparar, por exemplo, com as complicações cardiovasculares do período pós-operatório. É extremamente comum a gente receber um paciente na UTI, por exemplo, que vai realizar que acabou de realizar uma cirurgia de alto risco cardiovascular, por exemplo, a cirurgia de aorta abdominal, e esse paciente chega para a gente geralmente já com eletrocardiograma de base, com ecocardiograma de base, já com uma avaliação cardiovascular prévia, cardiológica prévia, e esse paciente chega para a gente com aquela recomendação da gente fazer eletrotroponina diária ali ao terceiro dia, e a gente vigia muito de perto esse paciente para complicações cardíacas. E a gente não percebe isso tanto com as complicações pulmonares. Então, será que é importante a gente falar sobre isso? E eu vou mostrar para vocês que sim. Então, a incidência ela varia bastante na literatura, podendo chegar em algumas séries aí, no mínimo aí de 1% e chegando até 23%, principalmente nos pacientes de alto risco. E em algumas séries, algumas coortes, é até mais comum que as complicações cardíacas. E sobre o impacto, eles têm um impacto extremamente importante. Então, tem algumas séries após grandes cirurgias que até 1 em cada 5 pacientes que desenvolveram as complicações pulmonares pós-operatórias
tiveram uma chance aumentada de morrer aí nos primeiros 30 dias, em comparado com 0,2 a 3% nos pacientes que não apresentaram essas complicações, com uma mortalidade aí em 90 dias de 24,4, comparado com 1,2 nos pacientes sem essas complicações. Então, tem uma mortalidade muito alta e uma morbidade alta também. Então, esses pacientes vão ficar mais tempo na UTI, vão ter mais tempo de ventilação mecânica e a sua internação pode prolongar em até 13 a 17 dias. Além disso, vai aumentar muito os custos da internação. Então, nesse estudo desse hospital terciário canadense, pacientes que desenvolveram pneumonia no pós-operatório tiveram um custo aumentado em 41%, e os pacientes que desenvolveram insuficiência respiratória tiveram um custo aumentado em 47% no custo da internação. Além disso, nesse estudo americano, após grandes cirurgias abdominais, então teve um aumento do custo de $25 mil aí na internação. E aqui eu trouxe alguns gráficos desse estudo canadense justamente para demonstrar isso. Então, aqui a gente vê que nesse estudo as complicações pulmonares, que são as PPCs, foram maiores do que as cardiovasculares, que são as PCCs, e aqui a gente percebe a mortalidade que foi similar e, obviamente, nos pacientes que desenvolveram as duas complicações, essa mortalidade é maior ainda. E aqui os custos demonstrando que chega a ser até mais dispendioso para o hospital as complicações pulmonares em comparação com as cardíacas. Então, sim, é um assunto extremamente relevante que a gente deve pensar mais no nosso dia a dia. E, afinal, quais são, então, as definições das complicações pulmonares do período pós-operatório? Então, em 2015, essa Task Force europeia definiu, inicialmente em 2 grupos, separou em infecções respiratórias e insuficiência respiratória, e aqui insuficiência respiratória é definida como uma PO2 menor que 60 milímetros de mercúrio em ar ambiente, ou uma relação PO2-FO2 menor que 300 milímetros de mercúrio, ou uma saturação na oximetria de pulso menor que 90% nos pacientes que requeriam oxigênio. Além disso, também foram definidos aqui nas doenças, então as principais doenças aí definidoras de complicações pulmonares foram o derrame pleural, a atelectasia, pneumotórax, broncoespasmo, pneumonite por aspiração, a própria pneumonia, a síndrome de desconforto, traqueobronquite, edema pulmonar e a embolia pulmonar. E por que essas alterações ocorrem? Então, tudo, obviamente, começa principalmente nos pacientes que têm condições pré-existentes, de maior risco, e nesse modelo aqui, em pacientes que foram submetidos à anestesia geral, quando o paciente é, então, sedado, intubado, submetido à anestesia geral, ele tem uma diminuição de cerca de 15 a 20% na sua capacidade residual funcional. Além disso, esses pacientes vão, durante o ato cirúrgico, durante o ato anestésico, vai ocorrer uma abertura e fechamento da via aérea, levando aí um atelectraume e lesão. Além disso, alguns gases inalatórios podem inativar o surfactante, e virtualmente quase 100% dos pacientes submetidos à anestesia geral vão desenvolver atelectasia. Isso aqui a gente vai ver que é o principal fator aqui da fisiopatologia. E esse paciente, depois, então, da cirurgia, no período pós-operatório, na sala de recuperação anestésica, apesar de serem usados aí agentes rápidos, reversores, de bloqueador neuromuscular, esse paciente ainda, em grande parte dos casos, ainda pode estar sob efeito de sedativos, de analgésicos e de bloqueio neuromuscular, o que vai diminuir a resposta fisiológica desse paciente frente à hipercapnia, à hipóxia, diminuindo a ventilação e promovendo novamente ainda mais a atelectasia. E a dor e a disfunção diafragmática também são outros fatores importantes que vão levar mais ainda à diminuição do volume minuto e o surgimento aí de atelectasias. Aqui eu trouxe imagens desse artigo mostrando que a atelectasia ela vai surgir independentemente da posição do paciente, principalmente vai aparecer nas regiões dependentes. Então, aqui nessa primeira de cima, nós temos um paciente em posição supina no centro cirúrgico, e ele desenvolvendo a atelectasia nas áreas dependentes, e o mesmo acontece no paciente em posição prona. E quais são os principais fatores de risco? Nós temos primeiro os fatores de risco não modificáveis, e aqui a idade é um dos principais dele, principalmente os pacientes idosos com mais de 60 anos, e quanto maior é a idade, maior é o risco desse paciente desenvolver essas complicações. Além disso, o tipo de cirurgia também é muito importante. Aqui vale ressaltar principalmente as cirurgias abdominais, torácicas e vasculares.
é importante também a incisão cirúrgica, principalmente em laparotomia. A gente percebe que as complicações ocorrem muito maior em laparotomias com incisão superior, em comparado com a inferior. Cirurgia de emergência e reoperação também tem um risco aumentado. E, quando comparado com a laparoscopia, a laparotomia também tem um risco aumentado aí do paciente desenvolver as complicações pulmonares do pós-operatório. Além disso, condições pré-existentes, então se o paciente já tem alguma alteração prévia na radiografia de tórax, ele é um paciente de maior risco, e se o paciente já é um hipoxêmico crônico, principalmente aí com saturação menor que 90%, pode chegar aí um risco aumentado em até 10 vezes de desenvolver essas complicações, em comparado a um paciente que já satura mais que 96%. E nós temos também os fatores de risco modificáveis. Então, nós temos as comorbidades, e aqui vale ressaltar o DPOC, a insuficiência cardíaca, doença hepática crônica, e a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono também é extremamente importante, pode elevar até em duas vezes o risco de desenvolver insuficiência respiratória em pós-operatório de cirurgias não cardíacas. E o tabagismo é outro fator de risco de extrema importância. Tem essa meta-análise que os pacientes ex-tabagistas, então, têm um risco relativo bem diminuído de desenvolver, principalmente os que pararam de fumar há mais de 4 semanas. E cessar o tabagismo, então, vai diminuir a morbidade do pós-operatório, e o timing é extremamente importante. Então, pacientes aí que pararam de fumar aí há mais de 8 semanas podem diminuir cerca de 47% o risco de desenvolver essas complicações. Então, isso aqui a gente deve levar em conta, principalmente naquelas cirurgias eletivas, que não são time sensitive, que a gente poderia, por exemplo, incluir o paciente num programa de cessação de tabagismo antes de realizar a cirurgia. A anemia também é um fator de risco importante, então pacientes com anemia menor, com hemoglobina menor do que 10, podem ter o risco aí 3 vezes aumentado de desenvolver tais complicações. É importante que a gente diagnostique e trate no pré-operatório, que a gente vai diminuir principalmente aí a taxa de transfusões no pré-operatório e o risco dessas complicações. Em comparado à anestesia geral, como eu disse anteriormente, né, na fisiopatologia, também ela tem um risco aumentado em comparado com a anestesia regional, chegando a uma incidência aí de 7,5%, e nessa revisão de 2014 da Cochrane, uma redução aí de 45% do risco relativo nos pacientes em anestesia regional. E o tempo cirúrgico e anestésico também é de extrema importância. É um fator de risco independente, principalmente naqueles pacientes que são submetidos aí a mais de 2 horas de tempo cirúrgico e anestésico. Então, levando em conta esses fatores de risco, a gente deve tentar predizer o fator de risco, a predição de risco desse paciente antes da cirurgia. E existem diversos scores na literatura. A maioria deles carece de melhor validação interna. Aqui eu quis trazer um que é o mais utilizado em alguns estudos que eu vou mostrar posteriormente, que é o ARISCAT. Então, ele leva em consideração aqui aqueles principais fatores de risco que eu já disse. Então, a idade pontua bastante, a saturação no pré-operatório, se o paciente no último mês teve ou não infecções respiratórias, a anemia, que um corte de HB de 10. Então, como eu disse, a incisão cirúrgica também faz bastante diferença. O tempo da cirurgia e se o procedimento foi de emergência ou não. E aqui ele estratifica em 3 grupos de risco baixo, intermediário e alto. E essa predição de risco pode ajudar a gente a guiar, de talvez encorajar o paciente a não realizar procedimento cirúrgico, se tiver opção, ou às vezes até de atrasar esse procedimento cirúrgico e a gente tentar atuar em algum desses fatores de risco. Outro fator de risco de extrema importância é a ventilação mecânica. Então, se a gente não ventilar esse paciente de forma adequada, ele vai ser um paciente que vai desenvolver mais aí complicações no pós-operatório. E aqui vale a gente ressaltar 4 mecanismos principais que vão levar esse paciente a desenvolver, então, a VILI, que é a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então, se nós não respeitarmos um volume corrente menor aí do que 6 a 8 ml por quilo de peso predito, esse paciente tem uma maior chance de levar uma sobredistensão alveolar e desenvolver o volutrauma. Se a gente não respeitar aí uma pressão de platô abaixo de 30, esse paciente também tem um risco aumentado de desenvolver o barotrauma.
E outro trauma bastante importante também é o atelectrauma, que consiste que tem áreas do pulmão que estão sendo ventiladas, tem áreas do pulmão, por exemplo, nesse exemplo, pacientes com síndrome de desconforto que não estão sendo ventiladas e vão ter áreas que a gente vai conseguir recrutar durante a inspiração e que vão se fechar durante a expiração. E esse movimento de abertura e fechamento alveolar também leva a esse trauma importante que é o atelectrauma. E o conjunto disso tudo pode levar ao biotrauma. O biotrauma ocorre principalmente aí por lesão na membrana alveolo-capilar, e aí vai cair no capilar e na corrente sanguínea, espalhar por todo o nosso organismo citocinas inflamatórias, em alguns casos bactérias, e aí levar lesão à distância. E é disso que o paciente, por exemplo, em síndrome de desconforto respiratório, vai falecer. Ele vai apresentar disfunção múltipla de órgãos e vai falecer por causa disso. Então, como que a gente pode tentar prevenir isso? Então, para falar um pouco da ventilação mecânica protetora, que ela deve ser começada dentro do centro cirúrgico, eu trouxe aqui esse consenso de 2019, publicado no Jornal Americano de Anestesia, Jornal Britânico de Anestesiologia, e eu vou trazer aqui algumas recomendações que ele coloca. Então, inicialmente, ele coloca que é orientado, então, a gente fazer a estratificação de risco desses pacientes no pré-operatório, e esses são os principais fatores de risco que eu já citei previamente. Então, especificamente sobre a ventilação, ele com uma forte recomendação, com 86% de consenso entre os especialistas, de realmente usar um volume corrente baixo, de 6 a 8 ml por quilo, e a gente deve usar algum grau de PIP. ZIP não é mais recomendado, então, inicialmente, a gente vai setar esse ventilador entre 6 a 8 ml por quilo de peso predito, e uma PIP de 8. E a PIP pode ser individualizada durante o ato cirúrgico, sempre visando aí a gente não aumentar muito a driving pressure, então a gente vai guiar durante o procedimento pela driving pressure e manter o volume corrente baixo. Depois da intubação, a gente deve titular FO2 para menor possível, idealmente menor ou igual a 40%, por uma saturação aí maior ou igual a 94%, e não existe um modo ventilatório que sobressai frente a outro. E durante o procedimento, a gente deve monitorizar a mecânica ventilatória desse paciente, tanto com a complacência dinâmica, a driving pressure e a pressão de platô. Outra coisa que também é realizada, eu vou mostrar alguns estudos daqui para frente, são as manobras de recrutamento. Então, não existe forte qualidade de evidência para recomendar o uso de rotina das manobras de recrutamento durante o ato cirúrgico. E se essas manobras forem realizadas, deve ser tentado manter uma pressão de platô menor que 30 a 40 centímetros de água em paciente não obeso, e em pacientes obesos podendo chegar até 40 e 50. E ela deve ser realizada pelo menor tempo possível, pelo menor número de respirações possíveis. E, obviamente, durante essas manobras de recrutamento, a gente vai monitorizar de perto a hemodinâmica e a saturação desse paciente. E após a manobra de recrutamento, a PIP deve ser individualizada para a gente tentar evitar tanto o colapso alveolar como a sobredistensão. Então, eu trouxe aqui alguns estudos que provavelmente foram os principais estudos que levaram a essas recomendações, esse consenso. Então, começando aqui em agosto de 2013, publicado no New England, a gente tem o IMPROVE, que foi um estudo multicêntrico, duplo cego, controlado, randomizado aí em 400 pacientes submetidos à cirurgia abdominal, que tinham um risco pré-operatório para desenvolver complicações pulmonares pós-operatórias de intermediário a alto. E esse estudo testou dois braços. O braço intervenção, que era dito o braço de ventilação mecânica protetora, que testou, então, um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, com uma PIP de 6 a 9, e a cada 30 minutos após a intubação eram realizadas manobras de recrutamento. E essas manobras de recrutamento eram realizadas com CPAP a 30 centímetros de água por 30 segundos. E foi comparado com um grupo controle, que foi ventilado a 10 a 12 ml por quilo, com ZIP e sem manobras de recrutamento. E o desfecho primário que esse estudo testou foi o aparecimento de complicações pulmonares e extrapulmonares nos primeiros 7 dias.
E aqui o que a gente vê no resultado é que no desfecho primário houve, então, uma diminuição significativamente estatística do risco de aparecer tais complicações. E aqui na curva de Kaplan-Meier a gente vê que realmente a probabilidade de evento foi bem maior no grupo que não utilizou a ventilação mecânica protetora. Então aqui começou a criar-se a hipótese de que a ventilação mecânica protetora também deveria ser usada aí durante a cirurgia. No entretanto, esse estudo testou 3 variáveis ao mesmo tempo. Então, começou-se a se testar, fazer outros estudos que foram testando separadamente cada variável. Então, primeiro aqui em junho de 2014, no Lancet foi publicado o Provilo, que foi um estudo que testou PIP alta e baixa. Então, foi um estudo duplo cego, randomizado e controlado, realizado em 30 hospitais, em 10 países diferentes da Europa e das Américas. Tiveram 900 pacientes submetidos à cirurgia abdominal aberta, com anestesia geral, e pacientes que tinham risco intermediário e alto, pelo aquele score que eu mostrei previamente. E como que foi realizado esse estudo? Então, tinha o braço intervenção e o braço controle. No braço intervenção era realizado aí com uma PIP de 12, e eram realizadas manobras de recrutamento que depois da indução, depois de cada desconexão e antes da extubação, comparado com o braço controle que foi utilizado uma PIP menor ou igual a 2 e sem manobras de recrutamento. E o desfecho testado foi se esse paciente desenvolveu complicações pulmonares até o 5º dia. E aí, nos resultados, a gente vê que não houve diferença estatística em nenhum dos desfechos, e pelo contrário, o que a gente viu é que os pacientes, principalmente no braço de PIP alta, desenvolveram maiores índices de efeitos adversos, que foram principalmente hipotensão e utilização de droga vasoativa e de arritmias. E aqui na curva de Kaplan-Meier a gente vê que não houve realmente diferença aí no risco do desfecho primário. Mas uma dúvida que ainda ficou era que esse estudo prévio, então, ele foi realizado em pacientes não obesos. Então, pensou-se que, será que isso vale também para pacientes obesos? Porque a gente sabe que o paciente obeso ele tem uma maior chance de desenvolver a telectasia, que ele tem uma pressão pleural maior pela obesidade, uma complacência da caixa torácica menor, então ainda se questionava se esse paciente poderia se beneficiar de PIP mais altos. E aí, então, no JAMA, em 2019, foi publicado o PROBESE. O PROBESE foi um ensaio clínico randomizado que randomizou aí 2.013 pacientes. Então, a população foram pacientes obesos com IMC maior do que 35, submetidos a uma cirurgia com previsão de duração de mais de 2 horas, sob anestesia geral, que também tinha um risco intermediário ou alto pelo score ARISCAT. Esses pacientes eram ventilados com um volume corrente de 7 ml por quilo, e eram testadas, então, 2 intervenções. Uma PIP de 12 com manobras de recrutamento, e aqui a manobra de recrutamento era realizada depois da intubação e a cada hora, ou após cada desconexão e antes do fim da cirurgia, e ela ocorria da seguinte forma. Então, começava com um aumento gradual do volume corrente, de 4 em 4 ml por quilo, até atingir uma pressão de platô de 40 a 50 centímetros de água. Se o ventilador não conseguisse chegar nessa pressão de platô apenas com o volume, se, por exemplo, ele começasse a alarmar e não desse mais, poderia-se subir a PIP até um máximo de 20 para tentar atingir, então, essa pressão de platô de 40 a 50. E isso era realizado por 3 ciclos. Já o grupo controle foi ventilado aí com uma PIP de 4 centímetros de água. E o desfecho foram aí as complicações pulmonares no pós-operatório até o dia 5. E aqui, novamente, o que a gente vê é que no desfecho primário e nos desfechos secundários não houve diferença significativamente estatística. Pelo contrário, novamente, maior risco de eventos adversos, principalmente hipotensão e bradicardia. Aqui, um dado também curioso que chamou a atenção, que no grupo de PIP alta teve uma maior incidência de derrame pleural. Então, aparentemente, não existe, conforme dito no consenso, não existe uma recomendação para utilizarmos PIP alta nesses pacientes. E, reforçando essa ideia da ventilação mecânica protetora, em 2022 foi publicado aí no Anesthesiology um estudo de coorte que mediu
que visualizou, então, a mechanical power dos pacientes durante a anestesia geral, para ver se tinha alguma relação de complicações pulmonares no pós-operatório nos pacientes ventilados com mechanical power mais alto. Mas, inicialmente, o que é o mechanical power? Mechanical power é a quantidade de energia por minuto em joules que é transferido do ventilador para o paciente durante a ventilação mecânica. E é uma forma que leva em conta principalmente o volume corrente, a PIP, a driving pressure e a pressão resistiva, e em menor importância também a frequência respiratória. Então, foi um estudo bem grande, levou aí 230 mil pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas eletivas, o paciente poderia estar internado ou não, e pacientes submetidos à anestesia geral. E o que percebeu que 0,9% desses pacientes atingiram o desfecho primário, que foi a reintubação, e o que foi percebido que nesses pacientes que foram reintubados em até 7 dias, eles tinham um mechanical power bem aumentado, com diferença significativa, em comparado aos que não que não foram reintubados até o dia 7. E no cálculo estatístico, a cada 5 joules por minuto que é aumentado, então tinha um risco aumentado aí ajustado em 31% de desenvolver o desfecho primário. E aqui nesse gráfico a gente percebe isso, que quanto maior o mechanical power, maior aí o risco ajustado de reintubação. Claro que aqui a gente deve citar todos os vieses que tem um estudo observacional, né? Um estudo não foi um estudo clínico, né? Foi um estudo observacional, mas o que aponta para a gente para a direção de que realmente a gente ventilar de forma mais protetora esses pacientes, a gente pode prevenir aí as complicações no pós-operatório. E na UTI, quando esse paciente chega na UTI, como que a gente deve fazer? Então, o paciente chega na UTI aí no pós-operatório, a gente tem que seguir todos aqueles bandos. Então, o paciente chegou entubado, a gente vai manter ele com a cabeceira elevada. A gente, se o paciente precisar de sedação, a gente vai tentar utilizar o mínimo possível para manter ele um RAS de 0 a -1. A gente vai manter ele em ventilação mecânica protetora, tentando limitar o volume corrente a 6 a 8 ml por quilo, com a pressão de platô menor que 30, e a gente vai titular a FO2 conforme a saturação, e tentaremos modo espontâneo sempre que possível, e o desmame da ventilação e a extubação o mais breve possível. Além disso, nós também vamos realizar aí fisioterapia nesse pós-operatório, mobilização, analgesia, e vamos ver um pouco se a ventilação mecânica tem papel aqui ou não. Então, inicialmente, sobre a fisioterapia pós-operatória e mobilização, pensando em racional fisiológico, não há dúvidas aí que mobilizar esse paciente, realizar a fisioterapia, vai melhorar o desfecho, que esse paciente saindo do leito vai prevenir delírio, esse paciente vai conseguir expandir melhor o pulmão, vai prevenir atelectasias. Então, sim, com certeza devemos, sempre que possível, no pós-operatório, realizar exercícios de fisioterapia e mobilização. Entretanto, será que quanto mais precoce for essa mobilização, melhor vai ser? E aí eu trouxe para trazer um contraponto aqui, um estudo publicado em novembro do ano passado, no New England, realizado pelo grupo de terapia intensiva australiano e neozelandês, que testou a mobilização precoce nos pacientes ainda intubados na UTI. Então, foi um estudo aberto pela intervenção, não dava para fazer um estudo cego, multicêntrico e randomizado, com população de 750 pacientes em ventilação mecânica. E como que foi a intervenção desse estudo? Então, ocorria uma diminuição gradual da sedação, e esse paciente iniciava a fisioterapia diária em uma ou mais sessões, e as sessões eram tituladas até alcançar o maior nível possível de mobilização segura. Eles tinham uma escala que eles mediam nesse estudo, que 0 era o paciente restrito no leito e 10 era o paciente deambulando sem auxílio. Então, era titulado até a máximo possível e de forma segura, comparado com o usual care, que era a mobilização habitual que cada UTI já realizava. E o desfecho medido nesse estudo foram os dias vivos e livres do hospital. Então, para tentar falar um pouco aí sobre se esse estudo é aplicável no pós-operatório, a gente percebe que houve sim uma taxa aí no baseline de 18% num grupo e de 15% no outro grupo
de pacientes que eram admitidos na UTI no pós-operatório. E aí a gente percebe que no desfecho primário não houve diferença de dias vivos e livres do hospital, e novamente, pelo contrário, a gente viu que os pacientes no grupo intervenção tiveram um maior índice de eventos adversos, e aqui principalmente foram arritmias e dessaturação. Então, sim, devemos mobilizar esse paciente o mais breve possível, mas também devemos tomar cuidado que talvez nesse paciente ainda entubado, ainda em estado bastante crítico, talvez não seja o melhor momento para a gente tentar mobilizar de forma tão intensa como, por exemplo, o paciente andar e sair do leito. A analgesia é outro ponto extremamente importante, e aqui nós devemos tomar cuidado especial com os opioides. Pensando na fisiopatologia das complicações pulmonares, a gente viu que a telectasia, então, é o principal que vai levar a todas as complicações. E o opioide, o principal efeito adverso aí do opioide é levar a um rebaixamento do nível de consciência e uma bradipneia. Então, isso levaria a uma diminuição do volume minuto, esse paciente teria maior desenvolvimento de atelectasia, podendo desenvolver hipercapnia, hipóxia, e aumentando o risco de desenvolver pneumonia e insuficiência respiratória. Então, o que a gente deve fazer é tentar deixar uma analgesia escalonada e multimodal, e principalmente nas cirurgias torácicas e nas abdominais altas, a gente tem como padrão ouro a analgesia peridural, que vai manter uma analgesia tão eficaz quanto a dos opioides sistêmicos e vai diminuir as consequências deletérias aí do opioide sistêmico. Além disso, a anestesia regional vem crescendo cada vez mais e é outro tipo de anestesia que pode ajudar bastante aí a diminuir o uso de opioides. E a ventilação mecânica não invasiva? Inicialmente, ela é segura a gente realizar, porque qual que é o racional aqui? Principalmente em cirurgias gastrointestinais e em cirurgias gastrointestinais alta, existe um temor que se a gente realizar a VNI em pacientes, por exemplo, em pós-operatório de esofagectomia e de gastrectomia, essa pressão realizada ela vai se dissipar ali também para anastomose, podendo haver, por exemplo, uma maior chance de deiscência de anastomose ou de fístula. Mas será que isso se comprova? E qual que é o papel da VNI? Ela tem um papel profilático ou terapêutico? Eu trouxe alguns estudos para a gente falar um pouco sobre isso. Então, inicialmente, para a gente falar um pouco sobre a eficácia, e aí eu trouxe esse estudo publicado em 2002, que foi uma coorte observacional em 1.067 pacientes submetidos a um bypass gástrico em Y de Roux. E desses 1.067 pacientes, 159 já tinham uma dependência prévia de CPAP por síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. E esses pacientes utilizaram no pós-operatório um CPAP de 10 a 12 centímetros de água e foi visto que não teve diferença na taxa de deiscência. E esse outro estudo publicado em 2008, que foi um estudo de caso controle, que comparou em pacientes em pós-operatório de esofagectomia que entraram em insuficiência respiratória, VNI com cuidado habitual, e aqui VNI era feito por máscara facial com IPAP máximo de 25 centímetros de água, e o grupo controle recebeu o tratamento convencional. E o desfecho aqui foi taxa de intubação, e aqui nesse estudo, caso controle, a gente teve uma diminuição da taxa de intubação, e quando a gente olha aqui pela taxa de vazamento na anastomose, ela chegou a ser até maior no grupo controle. Então, sim, aparentemente é sim seguro realizar a VNI até em pós-operatórios de cirurgia gastrointestinal alta, por exemplo, esofagectomia e gastrectomia. Mas ela tem indicação, então, da gente realizar apenas para profilaxia em todos os pacientes de pós-operatório. Aqui eu trouxe, então, o PRISM, que foi um estudo publicado no Lancet, que testou justamente essa hipótese. Então, foi um estudo aberto, randomizado, que foi feito em 70 hospitais em 6 países e randomizou 4.086 pacientes que tinham aí mais de 50 anos, que foram submetidos a cirurgias abdominais maiores. E aqui no baseline eu coloquei que a gente vê que a maioria das cirurgias foram ressecções colônicas, tivemos também boa parte de cirurgias do fígado, e tivemos algumas gastrectomias também, levando novamente essa hipótese de que é seguro a gente realizar a VNI nesse perfil de paciente. E aqui a intervenção, então, foi realizar CPAP de forma profilática por 4 horas, iniciando aí
num CPAP de 5, sendo titulado até 10, a critério do médico assistente, comparado com oxigênio suplementar. E o que esse estudo testou foi um desfecho primário, um composto de pneumonia, de reintubação ou morte em 30 dias. E aqui, como a gente percebe também no baseline, esses pacientes eram de fato pacientes de pelo menos o risco intermediário. Se a gente lembrar lá no slide anterior, o paciente com mais de 44 pontos no score ARISCAD já são pacientes de alto risco. Então, no baseline, que a média dos pacientes era pelo menos com risco intermediário de desenvolver as complicações. E aqui no resultado, a gente vê então que não houve diferença no desfecho primário e em nenhum desfecho secundário. E aqui nas curvas de Kaplan-Meier a gente vê a mesma coisa. Que então provavelmente a VNI como profilaxia de rotina para todos os pacientes em pós-operatório talvez não tenha seu papel. Mas e no tratamento? Naqueles pacientes que desenvolvem insuficiência respiratória no pós-operatório? Será que a VNI é efetiva? Então, em 2016 foi publicado o NIVAS, foi publicado no JAMA, que foi um estudo que testou justamente essa hipótese. Então, foi um estudo multicêntrico, randomizado em 20 UTIs francesas, que randomizou 293 pacientes submetidos a cirurgias que poderiam, cirurgias abdominais ou laparoscópicas ou abertas, sob anestesia geral, em pacientes que desenvolviam, então, insuficiência respiratória. E aqui, insuficiência respiratória era com aquela mesma definição dita anteriormente, mas ele tinha que ter esses achados laboratoriais mais um dos achados clínicos, ou uma frequência respiratória maior que 30, ou sinais clínicos de insuficiência respiratória, em até 7 dias da cirurgia. E aí o grupo controle utilizou apenas oxigenoterapia, sem suporte ventilatório, e o grupo intervenção realizou VNI por máscara facial. Então era começado um IPAP de 5 a 15 centímetros de água, titulado para chegar num volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, e objetivando uma frequência respiratória menor que 25. E a PIP poderia variar de 5 a 10, e a PIP e a FiO2 eram tituladas para uma saturação mínima de 94%. Era encorajado que o paciente ficasse em ventilação não invasiva por pelo menos 6 horas, de forma contínua e intermitente nas 24 horas, e o paciente seguia no estudo até que ele recebesse alta da UTI, ou até que ele falecesse, ou até que o médico assistente considerava que ele não mais precisava de VNI. E o desfecho primário testado foi reintubação até o D7. Então, a gente vê que as principais complicações que ocorreram nesses pacientes, nesse estudo, foi a telectasia. Então, novamente, aí, cerca de 60% das complicações foi a telectasia, seguido aí de secreção taquial, pneumonia e edema pulmonar. E quais foram os resultados desse estudo? Então, no grupo intervenção, houve uma menor taxa de reintubação com significância estatística, e a gente percebe também que houve uma menor taxa de infecção, tanto de pneumonia quanto de qualquer outra infecção relacionada aos cuidados de saúde. E aqui nas curvas de Kaplan-Meier a gente vê também a mesma coisa. Então, aparentemente, sim, a VNI não tem um papel tanto na profilaxia, mas para aqueles pacientes, principalmente em cirurgias abdominais, que entram em insuficiência respiratória, a gente tem sim uma indicação de realizar ventilação não invasiva nesses pacientes para a gente prevenir principalmente aí reintubação e as infecções hospitalares. E o tratamento das demais causas, né? Então, quando esse paciente está na UTI e desenvolve qualquer dessas complicações, o primeiro que a gente vai fazer, obviamente, é um diagnóstico diferencial para a gente tentar chegar na causa, e aqui nós podemos lançar a mão tanto do exame físico, e aqui a gente vai precisar de exames de imagem, como, por exemplo, radiografia de tórax, tomografia, e aqui, cada vez mais, a gente cresce e a gente usa mais a ultrassonografia beira-leito, que a gente pode todas essas complicações, praticamente a gente consegue, exceto o broncoespasmo, né, que a gente é só escutando, não consegue ver pelo ultrassom, todas essas complicações a gente poderia conseguir o diagnóstico com uma ultrassonografia beira-leito. Então, no tratamento, novamente, a VNI tem um papel importante. E aqui para falar um pouquinho brevemente de cada uma dessas complicações. Então, se o paciente desenvolve, por exemplo, derrame pleural, a gente tem que tentar fazer um diagnóstico diferencial para ver qual é a causa desse derrame.
e como tratamento, além de atuar na causa, em casos extremos que o paciente esteja em insuficiência respiratória, a gente pode realizar toracocentese de alívio e drenagem pleural. Se o paciente desenvolver pneumotórax, em caso de pneumotórax hipertensiva, a gente tem indicação de aliviar com uma toracocentese e, em alguns casos, também drenagem pleural. O broncoespasmo a gente vai tratar com broncodilatadores, com corticoide, principalmente em casos de DPOC, a VNI também tem um papel importante. A pneumonia a gente vai utilizar antibiótico terapia, ainda é questionado o uso de corticoides, a gente pode usar também suporte ventilatório. No edema pulmonar, a gente também vai tentar chegar na etiologia desse edema para a gente atuar da melhor forma, mas o tratamento principal envolve aí vasodilatação, diuréticos e a ventilação não invasiva tem um papel também muito importante aqui. E a embolia pulmonar, que a gente vai estratificar o risco desses pacientes, se for um paciente de alto risco, principalmente aqueles que desenvolvem disfunção hemodinâmica devido ao TEP, teriam aí a indicação de trombólise, e aí a gente deve sempre conversar com o cirurgião, né, levar isso em conta. Se o paciente tiver um risco aumentado de sangramento, levar isso em conta, né, ou em pacientes de risco intermediário ou baixo, apenas a anticoagulação. E para falar um pouco aí da complicação que a gente tem mais temida, que é a síndrome do desconforto respiratório. Provavelmente dessas complicações é que tem a maior letalidade. Então, a síndrome do desconforto respiratório, ela era definida até recentemente, em 2012, pelos critérios de Berlim. Então, ela era definida, a gente precisava de ter um insulto agudo nos primeiros 7 dias que justificasse, a gente precisava de ter opacidades bilaterais no exame de imagem, a origem desse edema pulmonar não poderia ser por insuficiência cardíaca ou por sobrecarga volêmica, e esse paciente estando em suporte ventilatório ou em VNI ou entubado, ele tinha que ter uma relação PO2-FiO2 menor que 300. E nesse mês foi publicado o abstract do que vai ser lançado aí das novas definições globais de síndrome de desconforto respiratório, visando principalmente pacientes de recurso limitado, em locais que, por exemplo, não tem a radiografia de tórax, não tem exame de imagem, não tem a gasometria disponível tão facilmente, para a gente tentar aumentar a sensibilidade aí do diagnóstico da síndrome de desconforto respiratório, que, como eu disse, é uma das mais temidas. Então, intubação não é mais requerida. O paciente pode estar, por exemplo, num cateter nasal de alto fluxo, com um fluxo aí maior do que 30 litros por minuto, ou num CPAP, ou numa ventilação não invasiva com CPAP aí maior ou igual a 5. O paciente necessita de ter hipoxemia, e aí mantendo o mesmo índice de PaO2-FiO2, mas aqui não é mais necessário a gasometria. Então, a gente pode usar também a relação SpO2-FiO2 menor que 315, com o paciente saturando pelo menos menor ou igual a 27%, para definir esse critério diagnóstico também. E aqui mais uma novidade, manteve as opacidades bilaterais, mas além da radiografia de tórax e da tomografia computadorizada, colocou também o ultrassom feito aí por um operador treinado como um possível também para dar diagnóstico. E principalmente em cenários de recurso limitado, não é mais necessário, então, que o paciente esteja entubado ou em ventilação mecânica para a gente definir SARA. Então, isso aumentou bastante a sensibilidade desse diagnóstico tão temido. E como que a gente vai tratar a síndrome do desconforto respiratório? O que a gente tem de mais importante é atuar na causa base. Se a gente não atuar na causa base, dificilmente a gente vai conseguir tratar esse paciente. Porque o restante que a gente tem é basicamente terapia de suporte. E como que a gente deve realizar essa terapia de suporte? O foco principal aqui é na ventilação protetora. Então, aqui já temos diversos estudos comprovando isso. Principalmente a gente deve ter um volume corrente de 6 ml por quilo de peso predito, limitando a isso, podendo chegar até a menos, principalmente nos pacientes que mantêm uma pressão de platô maior do que 30 com 6 ml por quilo. Então, a gente coloca também esse alvo de pressão de platô menor do que 30, e pode ser que a gente precise de lançar mão de sedação. Aqui a gente não mais necessita de deep sedation,
a gente pode manter esse paciente sedado com o mínimo possível, desde que ele esteja bem acoplado na ventilação mecânica. Em alguns casos, a gente vai precisar de lançar a mão até de bloqueador neuromuscular. A gente também vai realizar a titulação de PIP conforme a PIP Table, é o que a gente tem de mais seguro e de mais baseado em evidência. A posição prona, principalmente nos pacientes que foram ventilados aí, depois de 12 horas em ventilação protetora e que mantiveram uma relação PO2 e FO2 menor que 150, a posição prona diminuiu mortalidade nesse perfil de paciente. E a gente pode também lançar mão em pacientes extremamente refratários em terapias de resgate como a ECMO. Então, para finalizar, o que eu gostaria que fosse levado de take-home message aí dessa aula? Que a gente deve, sim, pensar mais nas complicações pulmonares do período pós-operatório, a gente tem que tentar reconhecer mais esses pacientes de alto risco e tentar prevenir de forma precoce. A gente deve tentar instituir a ventilação mecânica protetora desde o centro cirúrgico. No pós-operatório, então, a gente deve focar em analgesia otimizada, fisioterapia, mobilização precoce no mais seguro possível. A VNI tem um papel importante, principalmente no tratamento e menos na profilaxia, e a gente deve reconhecer precocemente e tratar aí as complicações pulmonares no pós-operatório. Então, era isso, muito obrigado. Parabéns, Carlos. Muito boa apresentação, super ampla, né? Pegando vários aspectos aí da questão da insuficiência respiratória no peri-operatório, né? Muito bom. Eu não sei se o Edu foi responsável aí pela sua discussão, se ele quer fazer algum comentário, ou se algum dos presentes quer fazer alguma pergunta. Se quiserem colocar perguntas no chat, estamos aí à disposição. Eu queria só fazer um comentário enquanto as pessoas se aquecem aí na pergunta, Cadu, que as novas definições de desconforto, né, se apresentou bem, elas vão ser apresentadas oficialmente agora no Congresso da ATS. Eu fiz parte do grupo, né, que discutiu essas definições, eu sou autora aí do paper que já está submetido, ainda não vai sair da publicação, está no peer review, mas... E você tem razão que, quando você fala que a principal motivação foi a questão dos recursos limitados, né, mas não foi a única motivação, tá? Eu acho que uma das principais... Minha câmera, como vocês podem ver, está meio ruim, não vou deixá-la sem paciência. A principal motivação, sem dúvida, foi a questão dos países de recursos limitados, né, com a colocação de que nem sempre os pacientes estão em ventilação mecânica, nem sempre estão em VNI, e o critério antigo exigia que tivesse PIP, e isso realmente dificultava a padronização disso em países que não têm ventilação mecânica e nem VNI. Mas um outro mote importante da mudança, e você tem razão também, que foi por isso que se usou a saturação periférica de oxigênio e não só a PaO2 para definir a relação PaO2-FO2 como critério de desconforto, né? Então, a gente pode usar a saturação periférica de oxigênio, que é o que a gente tem em recursos limitados. Mas dois outros grandes motes aí das mudanças têm a ver com utilizar ultrassom tomografia, não só por causa do recurso limitado, mas também por causa dos recursos desenvolvidos. Às vezes, a gente tem tomografia do doente, né? E tem ultrassom beira-leito, mostrando linha B bilateral, ou seja, né? Então, não seria mais necessário a radiografia, era o reconhecimento de novas tecnologias na avaliação da presença de infiltrado. E eu diria que a outra mudança central, de não exigir mais a ventilação mecânica, não tem só a ver com o país de recurso limitado, tem a ver também com todo o nosso aprendizado e as novas evidências com o uso de catéter nasal de alto fluxo. Então, o KNAF, ele não tem PIP, né, em princípio, e pacientes em KNAF não eram reconhecidos, ou melhor dizer, não preenchiam um critério antigo de desconforto. Então, essa também foi uma motivação. Tá? Tem mais de um ano, né, que isso está sendo discutido e desenvolvido, e acho que agora, finalmente, vai sair a publicação. Não sei se alguém dos presentes quer fazer alguma colocação, eu acho que eu tenho umas perguntas, mas queria ver se tem algum, se o Edu quer fazer algum comentário sobre a apresentação. Na verdade, vocês me ouvem bem? Ouvimos sim. Na verdade, só queria destacar aqui, né, que é muito... Eu sempre gostei da parte de ventilação mecânica e síndrome de desconforto, né? Na pandemia, a gente foi surpreendido, vamos dizer assim, quase ataques à ciência de quem estudava isso, dizendo que a gente
não fazia nada pelos pacientes, né? E muito porque as pessoas nunca não estudavam isso, ou isso ficava resumido a um grupo só que gostava desse assunto. E eu acho que a complicação pulmonar no pós-operatório tem mais ou menos essa cara, né? E eu acho que a gente passou por um momento de mundo em que todo mundo voltou-se para essa parte respiratória, né? E eu acho que aqui é só para fazer esse destaque. E acho que uma grande lição da aula para mim, né, ajudando o Cadu aqui na aula, foi aqueles primeiros slides dele mostrando a incidência disso, o custo disso e a mortalidade desses pacientes, né? Do mesmo jeito, um paciente chocado no pós-operatório, você dá muita atenção para ele, né? Mas essa parte respiratória, provavelmente a gente só vai olhar para o paciente quando você está na terapia de resgate, que ele já foi entubado, que ele desenvolve esse desconforto, enfim, e a gente não olha ele, pelo menos na terapia intensiva, não tem o hábito de olhar como a prevenção dele, né? Olhando assim, por exemplo, fazendo um paralelo com o paciente está na hemodinâmica ali, olhando o lactato, olhando saturação venosa central, olhando a perfusão periférica de tempos em tempos. No paciente do ponto de vista respiratório, a gente meio que tem um viés cognitivo de não olhar isso de maneira muito escalonada e utilizando as terapias e o que a gente tem à mão para prevenir essas piores complicações dele. Então, eu só queria fazer esse comentário. Eu acho que a gente peca um pouco, né, na terapia, não especificamente na nossa unidade, mas convivendo com muitos hospitais e discutindo com muita gente, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos, de uma maneira geral, é pneumonia no pós-operatório, né? Cadu. Então, assim, a gente discute isso bastante no cenário da terapia intensiva, e um dos problemas importantes, como vocês frisaram, é a questão da analgesia. Um outro é reintrodução de dieta, tá? Então, existe uma força, né? O pessoal da anestesia fala muito, e é importante, essa reunião aqui é super alinhada aí das duas disciplinas, mas tem uma coisa do ERAS, né? De nutrição precoce, da dieta, e isso muitas vezes vai de encontro com a tendência da preservação do doente, né? Será que esse doente pode comer mesmo, né? Então, só para traduzir para todo mundo, na nossa unidade, a gente tem um protocolo super restrito de quem pode comer, quem não pode comer, quem é que é o pós-operatório que precisa de triagem da fonoaudiologia, quem é o pós-operatório que tem que avaliação da fonoaudiologia, que o médico nem pode prescrever dieta sem avaliação da fonoaudiologia, né? Quando é só uma triagem, o médico pode prescrever uma dieta, mas é uma dieta que a gente chama de dieta de segurança, a dieta pastosa. Os outros pós-operatórios, a gente só pode prescrever dieta depois que a fono avalia o doente e diz que ele pode comer, né? Por exemplo, no nosso UTI neurológica, grande parte dos doentes não adianta o ERAS dizer que é para nutrir precoce. Então, o que a gente tem que fazer é pedir para a avaliação da fono ser precoce, para que ele possa ser alimentado, né? Porque isso é que previne pneumonia no pós-operatório, aspiração, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que reforçar. E uma pergunta para vocês, que eu acho que também gera muita confusão, e que vem do APA, né? Vem do pré-anestésico, é a história da manutenção do corticoide nesses pacientes no pós-operatório, né? Eu também acho que a gente falha muito com isso. Vocês viram alguma coisa, ou tem alguma coisa para nos dizer nesse sentido, Eduardo e Carlos? Os dois, Eduardo. Os dois são Eduardo. Quer falar, Cadu? Pode falar. E assim, do mesmo jeito que na cardiologia, né, vem lá a recomendação dele de manter a AS, manter a estatina, usar o beta-bloqueador que ele já usava, isso é negligenciado, porque quando você vai procurar um paciente de DPOC que passa pela avaliação do pneumologista no pré-operatório, ele vai dar toda a recomendação, né? E geralmente a recomendação dele vai ser manter a prednisona, ou 20, 40 miligramas, principalmente aí até 4 dias do pós-operatório desse paciente, e usar broncodilatador, né? Ou se o paciente se tiver alguma crise broncodilatador de curta permanência, ou usar provavelmente algum desses broncodilatadores e corticoides de longa permanência, então que a gente mantenha isso no pós-operatório imediato, principalmente o corticoide, que eles geralmente recomendam utilizar no pré-operatório e manter-se até o pós-operatório. Isso é uma coisa que a gente não olha, mas deveria olhar, e se o paciente tiver avaliação da pneumologia, isso vai estar bem descrito com essa sugestão, que é o que a gente tem
de maneira objetiva para fazer com esses pacientes que já são doentes do ponto de vista pulmonar. Perfeito. Acho que outra interface, talvez o Falcão, que está aí na Câmara Aberta, queira comentar, outra interface interessante é como nós temos lidado com os pacientes em termos de ventilação protetora e a evolução que a anestesia teve nesses últimos anos, né? Falcão é um grande estudioso aí de ventilação mecânica no intraoperatório, né? E na UTI, cada vez mais, a gente tem a tendência de ser menos invasivo, né? Ou seja, a gente, tudo bem, volume corrente, eu acho que a gente tem tido isso, mas um dos nossos problemas hoje, Falcão, na terapia intensiva, é exatamente isso que os meninos, o pessoal frisou, né? Que é o momento da transição de ventilação espontânea, né? Que é uma coisa difícil para nós, deixar o doente sair de ventilação protetora, porque ele vai sair, né? Muitas vezes, ele vai fazer volume corrente acima de 6 a 8 ml por quilo. Ajuste de PIP é uma discussão enorme ainda na terapia intensiva, sem muita clareza de qual é o melhor método para fazer. A gente já abandonou praticamente por completo as manobras de recrutamento. Na nossa unidade, eu acho que a gente não recruta paciente faz não sei nem quanto tempo tem, né? Talvez um ou outro lá no Covid a gente recrutou. Então, a gente abandonou por completo as manobras de recrutamento. E a gente, tem a tendência mais de se guiar. A gente tem a tomografia por impedância dentro da unidade, mas mesmo assim a gente tende muito mais a usar a curva PIP table para achar a PIP ideal, né? Então, esses estudos da anestesia, Falcão, com 12 versus praticamente um ZIP, né? Eu acho que eles nos assustam um pouco, né? Ou seja, de deixar um paciente com PIP de 12 no intraoperatório para nós, que estamos evitando de usar PIP de 12 até em doente com síndrome de desconforto, queria talvez ouvir um pouquinho aí seu comentário. Legal, Flávia, obrigado. Antes, quero parabenizar aqui o Carlos Eduardo, parabéns pela apresentação. Edu, parabéns pela orientação. Foi uma apresentação bem extensa e bem interessante, obrigado. Flávia, você está super correto. Eu acho que tem uma série de pequenas observações para serem feitas. Eu sei que o nosso tempo está chegando ao final, mas só aproveitar para fazer esse translacional para o intraoperatório da anestesia, como você comentou, né? De fato, na anestesia surgiram muitos estudos, né, no intraoperatório, e um dos nossos principais líderes aí nas publicações é o intensivista, que é o Ari, né, Serpa Neto, que ele tem feito muita publicação com Schultz, com Marcelo Gama, com Pelosi, com Marcos Vidal e assim por diante, nesses temas, muito também no intraoperatório. Hoje, como que a gente tem visto? Nos últimos 10 anos teve uma grande evolução, talvez nos últimos 15 anos teve uma grande evolução. O anestesista no intraoperatório, ele não dava talvez o tamanho e importância para a ventilação protetora, talvez não existisse nem tanta visibilidade. Depois, quando a gente deixava o paciente na UTI, vocês chamaram a atenção para a gente, né? O principal problema é pneumonia, ou até mesmo na enfermaria. E o estudo Las Vegas, ele veio mostrar justamente isso, a alta incidência de complicações. Eu sei que tudo entra dentro de um contexto de definição de complicação pulmonar, mas, de fato, é algo importante que a gente precisa saber que o que a gente faz no intraoperatório pode impactar no pós, né, na evolução desse paciente. Talvez a principal diferença é que a grande maioria dos nossos pacientes são pacientes que têm pulmão normal, né? Então, a gente ventila um paciente saudável, eu sempre reforço isso, que aumenta ainda mais a nossa obrigação de tomar cuidado para não machucar esse pulmão, né? Porque depois esse paciente no pós-operatório, seja na UTI ou na enfermaria, é um paciente que vai estar inflamado, né? É um paciente que vai ter uma série de outros comemorativos e que já foi chamado a atenção aqui que complicação pulmonar, ele não é só a ventilação mecânica, é um importante fator, mas ele é uma série de outras coisas, né? Então, desde a reposição volêmica, desde a nutrição, a Flávia falou aqui, então, tem muitos fatores. Só que no intraoperatório hoje, para a gente, o que chama muito a atenção, o que a gente cada vez mais tem se preocupado é o volume corrente. A gente importou o conceito da UTI, da ventilação mecânica protetora, com 6 ml de volume, né, de peso predito. Só que hoje tem vários estudos mostrando que no pulmão normal, talvez 6 seja muito pouco, né? A gente está falando de 8, está falando de 10 ml por quilo até de peso predito, mesmo no pulmão normal. PIP é uma grande incógnita. E, Flávia, você está 100% correta, mesmo sentimento que você teve dessa PIP de 2 versus 12, né? Ficar esses estudos,
eu conversei muito com os autores principais desses estudos, e eles mesmos falam que hoje, na atual luz do conhecimento, você ser muito naive, né? Achar que um tipo de PIB só, para 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, é aquele valor de 12 ou aquele valor de 2. Então, hoje, o que a gente faz no intraoperatório é a individualização. A gente usa a tomografia de impedância também. Aqui na escola a gente usou, mas só para pesquisa. Eu não sei como está na UTI, mas no intraoperatório só para pesquisa. A gente é inviável usar para a prática clínica, pelo menos atualmente, né? A gente aqui no nosso departamento hoje, né? A gente teve uma aluna de doutorado que defendeu semana passada, usando a tomografia de impedância até no intraoperatório. E o que tem mostrado o intraoperatório ele é muito dinâmico, né? Então, você tem um paciente com uma aeração pulmonar normal, você induz o paciente, ele faz a telectasia porque cefaliza diafragma, aí depois você tem pneumoperitônio, você tem Trendelenburg, você tem afastador cirúrgico, mas chega no final, você reverte o bloqueio neuromuscular, como ele tem um diafragma íntegro, ele não é um paciente doente, né? Você reverte a medicação, ele momentaneamente ele passa para aquele estado fisiológico, ele se auto-recruta. Então, quando ele se auto-recruta, será que a gente precisava usar PIP de 10, 12, 15 no intraoperatório? Porque no pós-operatório imediato, se ele tiver uma boa analgesia, ele não tiver sedação residual, não tiver paralisia neuromuscular residual e tiver uma função diafragmática normal, né? Esse paciente ele volta a ter a função pulmonar dele normal. Então, ainda há muito a se estudar nesse paciente rígido, diferente do paciente da UTI, que é um paciente muito complexo, né? O paciente inflamado, o paciente séptico, é um paciente complexo. O nosso desmame ventilatório é muito rápido, né? Dura poucos minutos, né? A gente reverte o bloqueio neuromuscular e extuba o paciente, né? Mas, assim, o que tem sido muito interessante ao longo desses últimos 15 anos é que o intraoperatório hoje tem o anestesista hoje no intraoperatório tem muita consciência do impacto da ventilação mecânica. Então, eu acho que as duas mensagens finais que ficam aqui sim, é importante, como o Carlos Eduardo mostrou, tem incidência alta de complicação pulmonar no pós-operatório, então é importante a gente ter atenção para isso, e que no intraoperatório é muito dinâmico, né? A gente hoje trabalha também com a questão do mechanical power, mais para pesquisa, ninguém calcula o mechanical power no intraoperatório. Hoje o que a gente mais utiliza como guia é driving pressure, mas é um driving pressure que ele é calculado, a gente não tem a pausa nos nossos ventiladores, né, para calcular uma pressão de platô bonitinha. Então, a nossa ventilação mecânica tem algumas limitações, fora da questão da dinâmica, né? Tem hora que está em Trendelenburg, tem hora que está com pneumoperitônio, está com pressão de 20 dentro da cavidade abdominal. Então, é uma coisa muito dinâmica. Mas, pelo menos, hoje a gente tem discutido bastante esse tema. Eu acho que esse já é um grande, excelente passo. E agradecer novamente, porque é muito importante trazer essa visão do pós-operatório, visão do intensivista, porque o paciente é um só, né? É um trabalho contínuo, né? Um trabalho horizontal. E a gente passa esse plantão no pós-operatório e é bom a gente ter esse feedback, né? Para saber como que vai dar continuidade ao tratamento desse paciente. Não, perfeito, Falcão. A gente já precisa encerrar, mas talvez você quisesse gastar uns 30 segundos como anestesista respondendo a pergunta do Matheus que está no chat, que é como é que vocês fazem no momento de cirurgia de tórax aberto, tipo cardíaca e torácica, porque tem ZIP e tem ventilação monopulmonar, se nesse sentido vale a pena, porque nós não usamos manobra de recrutamento, mas talvez 30 segundos, Falcão. Nesse caso, vocês usam manobra de recrutamento? A gente usa a manobra de... Obrigado pela pergunta, Matheus. A gente usa a manobra de recrutamento na hora de fechar o tórax, porque tem que abrir o pulmão. Durante a ventilação monopulmonar, a gente não pode esquecer que se a gente usar PIPs elevadas, a gente está ventilando um pulmão dependente. Então, se a gente usar PIP elevada ou se a gente fizer manobra de recrutamento, a gente vai diminuir o fluxo sanguíneo pulmonar, a gente vai fazer efeito espaço morto e vai piorar a oxigenação desse paciente. Então, não é para usar ZIP, mas também não é para usar altos valores de PIP. Geralmente, a gente usa um limitante até 10, mas a gente vai precisar individualizar esse paciente no intraoperatório para ver qual o melhor ponto para a oxigenação deles. Perfeito. Queria novamente agradecer o Carlos Eduardo aí, todo o esforço nessa aula, que foi muito boa, Cadu, muito boa mesmo, bem completa, né? E o Edu, que orientou ele. Parabéns a vocês, a aula está gravada, vai para o nosso canal do YouTube e ficar disponível a todos que quiserem depois consultar.
Muito obrigada a todos e boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.